políticas. Uma corte, diria, muito produtiva, que julga mais processos do que recebe e experimenta, hoje, o seu menor acervo nos últimos 31 anos. Portanto, não tem dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal integra o amadurecimento cívico, senadora Zenaide Maia, do Brasil, e é a instituição central do nosso arranjo democrático. Evidentemente que precisamos falar do seu aperfeiçoamento. A credibilidade da Corte, senador Magno Malta, é um compromisso e uma necessidade. Precisamos, por sua importância, de que o Supremo Tribunal Federal se mantenha aberto permanentemente ao aperfeiçoamento. A percepção pública de que cortes supremas resistem à autocrítica e ao aperfeiçoamento institucional tende a pressionar a relação entre a jurisdição e a nossa democracia. Em uma república, todo poder deve se sujeitar a regras e contenções. Por isso, demandas da sociedade por transparência, prestação de contas, escrutínio público, não devem causar constrangimentos a nenhuma instituição republicana de nosso país. Recalibragens institucionais, senador Sérgio Moro, e ajuste de rotas não são signos de fraqueza. Ao contrário, fortalecem sim o Poder Judiciário, enquanto são capazes de neutralizar discursos destrutivos e de inibir narrativas autoritárias, que visam, na realidade, a enfraquecê-lo. Portanto, é dever do Supremo aprimorar-se com lucidez institucional, para permanecer pujante e respeitado, senador Rogério Carvalho, como o Brasil dele necessita. O Supremo deve convencer a sociedade de que dispõe de ferramentas efetivas de transparência e controle. A democracia começa pela ética dos nossos juízes, enfatizou recentemente o ministro Celso de Mello. Juízes constitucionais devem ser farol de uma ética judicial que projete, por seus comportamentos, um modelo de integridade replicável para o conjunto da magistratura nacional. Tenho clareza de que a todos os juízes brasileiros, do topo à base, impõem-se regras de integridade, transparência, tudo bem, discrição, sobriedade, equidistância e liturgia no cargo. Quero falar sobre segurança jurídica e o respeito às regras do jogo. Regras são especialmente importantes em cortes constitucionais. Sim, mas como ferramenta de controle de poder. O respeito às regras criadas pelos representantes eleitos, Vossas Excelências, define o poder do juiz, tanto pelo que pode, quanto pelo muito que não pode, senador Everton, fazer. Regras protegem a sociedade contra o voluntarismo judicial. A percepção de que juízes são refratários ao cumprimento de regras, na minha opinião, solapa a legitimidade das cortes constitucionais. Estabilidade das regras que conduz à coerência das decisões, senador Renan Calheiros Filho. É célebre a advertência que nos fez Rui Barbosa, de que o Supremo não dispõe de soldados, nem de tesouros. Sua autoridade não se funda na força ou temor, mas na fidelidade que deve ter a Constituição Federal e as leis, e por isso na confiança pública que o tribunal é capaz de transmitir por meio de suas sentenças. Sim, são as sentenças que falam pelo tribunal. Legitimidade se dá pela colegialidade. Nessa direção, a legitimidade das cortes também passa por expressar, senador Vanderlan, principalmente por vozes colegiadas. Quanto mais individualizada a atuação de ministros, mais se reduz a dimensão institucional do Supremo Tribunal Federal. A colegialidade preserva o tribunal de estigmas de arbítrio, senador Jordano, e protege a percepção pública de politização dos julgamentos. Despersonaliza o processo e promove segurança jurídica. Por isso, considero extremamente importante a preocupação deste Congresso Nacional com a agenda da colegialidade no Supremo Tribunal Federal. Aqui, em especial, eu gostaria, de forma muito carinhosa, de enaltecer o altíssimo nível do debate promovido pelo senador presidente Rodrigo Pacheco, que conduziu a votação de forma primorosa na PEC número 8 de 2021. Assim como valorizo também as reivindicações da Advocacia Nacional por uma colegialidade sempre qualificada, por um plenário virtual com direito pleno ao contraditório e a ampla defesa, mas desde que substantivos, e que se aprimore, sobretudo, para as sustentações orais dos advogados e advogadas brasileiros. Gostaria de tratar sobre autocontenção e deferência institucional. Cortes constitucionais também se afirmam por suas virtudes passivas e devem ser cautelosas em operar mudanças divisivas que interfiram em desacordos morais razoáveis da nossa sociedade. Tenho clareza de que a prudência e a gestão do tempo decisório são ferramentas importantes para decantar agendas ainda não amadurecidas no debate democrático parlamentar. Assim como também compreendo que o comportamento não expansionista confere legitimidade democrática às cortes e aplaca as críticas, tanto as justas quanto as injustas, de politização da justiça e de ativismo judicial. Nem ativismo, nem passivismo. A palavra é equilíbrio. Nesse sentido, senador Jaime Campos, a tarefa de preservar a harmonia entre as instituições exige do juiz constitucional um exercício autocontido de suas competências.
autocontido nas prerrogativas de outros poderes, tais como na interpretação do Estatuto dos Congressistas, no reexame dos atos interna corporis do Parlamento e na interferência no processo legislativo. Nas políticas públicas, o Judiciário deve sempre cumprir papel residual e complementar, não como protagonista ou substituto dos gestores e legisladores, autocontido na restrição de direitos fundamentais, como as liberdades de expressão, cuja glosa não se deve apoiar em fundamentações vagas ou imprecisas, que camuflem percepções subjetivas do julgador. Direitos não se comprimem, não se comprimem por estados de espírito, mas apenas por razões constitucionais estritas, desde que juridicamente fundamentadas, em processo com altíssimo rigor técnico, senadora Tereza Leitão. Nesse ponto, tenho presente que encontrar arranjos de resistência institucional que se conciliem com os limites do Estado de Direito é um desafio que vivenciamos. A minha posição é clara. As ferramentas judiciais de defesa da democracia não podem comprometer a legalidade que fundamentam preservar. Quer dizer, a proteção da ordem constitucional só é legítima quando respeita os próprios limites do Estado de Direito, presidente Otto Alencar. Decorre que invocar direitos fundamentais para justificar violações à lei representa uma contradição insuperável, entendo. Precisamente aqui neste ponto, senador Fabiano Contarato, a autocontenção nas zonas punitivas do direito emerge para um direito penal sério e eficiente, mas reservado. Um sistema criminal que preserve de forma absoluta a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e que saiba distanciar de apelos populistas e de linchamentos morais. Comprovada a culpa, não basta condenar, é preciso condenar da maneira correta, do jeito certo e na proporção certa, repito, na proporção certa, com regras, razões e controles. Um processo penal a serviço do equilíbrio entre a limitação do poder punitivo do Estado e a proteção da nossa sociedade. A jurisdição constitucional demanda sempre um diálogo sadio entre poderes. O que separa a política da jurisdição constitucional não é o assunto, mas o método, o modo de proceder, a processualidade, o processo de tomada de decisão, que judicialmente devem ser marcados por discrição, autocontenção, deferência institucional aos outros poderes. Sim, deferência institucional aos outros poderes. E, sobretudo, fidelidade ao direito posto pelo Parlamento, por esta Casa. São práticas que edificam, na minha opinião, a confiança de um tribunal comprometido com única e exclusiva perspectiva, a defesa desta Constituição Federal, não com indivíduos. O desafio não é afastar o tribunal de temas políticos, que são inevitáveis, mas o de concretizar medidas que reforcem a percepção de imparcialidade dos nossos juízes. A política, a mais nobre das legitimações, se funda no princípio majoritário, no domínio da vontade e na soberania popular. Já a jurisdição constitucional se ancora apenas no primado da lei e no domínio da razão juridicamente fundamentada. Nas palavras do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ribeiro da Costa, a justiça, quaisquer que sejam as circunstâncias políticas, não toma partido, senador Rogério Marinho. Não é a favor nem contra. Não aplaude nem censura. Acredito que esse acatamento respeitoso de identidades institucionais é o ponto de partida para uma interação sadia entre a jurisdição constitucional e a política, ao que me comprometo a exercitar, caso venha a ser aprovado por vossas excelências. O papel da jurisdição constitucional está exatamente colocado no processo de equilíbrio entre os poderes, na busca pela harmonia, e não ao revés. Como defende o presidente desta Casa, o senador Davi Alcolumbre, o Congresso é o espaço de mediação política por excelência em nosso país, e disso não podemos nos afastar. Este Congresso, presidente Otto Alencar, é o centro de força e o ponto de encontro da República. Quando a temperatura institucional se eleva, cabe a este Parlamento, em primeiro lugar, arbitrar pela pacificação entre os poderes. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como ensina no livro da Bíblia, em Mateus 5:9. No que importa a jurisdição constitucional, a concepção moderna da harmonia entre os poderes exige das cortes constitucionais a abertura sempre e necessariamente democrática para compartilhar os significados da Constituição. O juiz constitucional não exerce de modo privativo a interpretação da Constituição. Tenho clareza de que a contribuição do Supremo Tribunal Federal para o equilíbrio institucional também passa pela abertura aos pontos de vista dos demais poderes e das diferentes instâncias da sociedade civil na tarefa de definir os sentidos da Constituição. Compreendo a interpretação constitucional como um processo coletivo, concretizado de forma contínua, por via de diálogo entre os poderes e da participação popular, não como um ato solitário de juízes. Quero dizer a vossas excelências que estou aberto a essas perspectivas do constitucionalismo participativo. Tenho bem presente que uma jurisdição constitucional que dialoga por correções recíprocas entre os poderes
é mais construtiva do que aquela que se acomoda ao modelo pouco colaborativo, segundo o qual o Supremo teria o direito de errar por último. E a decisão do Supremo é, sem dúvida, um momento importante, mas não exclusivo, e tampouco definitivo, do processo de interpretação constitucional. Me encaminho para o final, não quero cansar Vossas Excelências. Eu gostaria de dizer, com muita clareza, para a nação brasileira e para Vossas Excelências, aqui vos fala um servo de Deus. Eu caminho com Deus há 40 anos, que me acolheu desde criança. Tive a fortuna de nascer em uma família de evangélicos. Meus pais, Edna e Edson, que me assistem, plantaram muito cedo a semente da fé. E o que, sem dúvida, salvou a minha vida. Para mim, ser evangélico é uma bênção, não um ativo. A minha identidade é evangélica. Todavia, eu tenho plena clareza, senador Fabiano Contarato, que o Estado constitucional é laico. Uma laicidade clara, mas colaborativa, que fomenta o diálogo construtivo entre o Estado e todas as religiões, em prol da fraternidade e da inclusão, sem admitir favorecimentos ou discriminações entre as diversas confissões religiosas de nosso país. A laicidade nos acompanha desde a Constituição Republicana, em 1891. Essa tradição de neutralidade estatal em matéria de fé é a célula da nossa identidade nacional, na condição de nação diversa em formações e culturas, presidente Alencar. É a laicidade do Estado que assegura a todos o exercício da fé com tranquilidade. O juiz constitucional deve ser leal a isso. Juiz que coloca suas convicções religiosas acima da Constituição não é juiz. Pois bem, firmado o respeito absoluto à laicidade, devo lhe dizer, como servo de Deus, que os princípios cristãos me acompanham em qualquer jornada da minha vida. Tenho clareza que o Estado laico não interdita considerar a base ética cristã, que cimenta a nossa Constituição. É possível interpretar a Constituição com fé, e não pela fé. Nossa Carta foi promulgada sob a proteção de Deus, como declara o preâmbulo. Afirma que somos uma sociedade fraterna, justa e solidária, e inclusiva, um chamado a ver o outro um irmão, e não um adversário. Os objetivos fundamentais da República, assim como preconiza o artigo 3º da nossa Carta Magna, senador Eduardo Braga, refletem essa visão. Promover o bem de todos, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, sem preconceitos e sem discriminações. O edifício cristão também evoca a proteção irrestrita da família, no seu artigo 226. A proteção integral das nossas crianças e adolescentes e a defesa da inviolabilidade do direito à vida, claramente, no artigo 5º caput da Constituição Federal. Princípios que orientam a interpretação da Constituição simplesmente porque estão na Constituição. Portanto, asseguro aos meus irmãos que todos esses valores espirituais me acompanharão na tarefa a que me estou propondo, caso tenha a honra de ser aprovado por este Senado Federal. É tempo de concluir. Senhoras senadores, senhores senadores, atravesso este processo de indicação com a absoluta paz de espírito. Estar aqui já em si é um privilégio. Compreendi muito cedo que o mundo público se exerce com moderação, mas com serenidade, com coragem, mas sem afrontas, senador Camilo. E que elevadas funções, como a que ora postulo, exigem disciplina e sacrifícios. Aliás, estes também são predicados dos bons juízes, disciplina e sacrifício. Sinto-me honrado em participar desse itinerário que reafirma a harmonia entre as nossas instituições. Um brasileiro comum, indicado pelo presidente da República, a quem agradeço, presidente Lula, pela minha indicação, que se submete ao escrutínio do Senado Federal, em busca da confiança para ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário da nossa nação. 3 poderes em equilíbrio é o diálogo respeitoso e paciente entre os 3 poderes que me trouxe até aqui. Esse mesmo diálogo que me orientará a minha atuação no respeito rigoroso aos espaços de cada poder, se assim decidirem Vossas Excelências. Sou nordestino, evangélico, filho da classe média brasileira, sem tradição hereditária no Poder Judiciário. Chego aqui pelo estudo, pelo trabalho, pela minha família, pelos meus amigos e irmãos, pela fé em Deus e, consequentemente, pela confiança da minha trajetória de vida. Uma vida de disciplina e humildade. Portanto, uma vida verdadeiramente cristã. Tenho absoluta consciência do tamanho do desafio. Mas assim, senadora Tereza Leitão, como nos inspirou Dom Helder Câmara, quero dizer, com ele, nada temo. Quando os problemas se tornam grandes, absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Desafios novos, que exigem aberturas e novas fronteiras e fechamento de antigos ciclos. É importante dizer que passo por um rito de passagem. Este é um rito de passagem, em que, aprovado por Vossas Excelências, encerra um ciclo e inicia um novo ciclo. Novas fronteiras regidas, quero destacar,